Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Silvia Martins. Eu também trabalho com marketing, só que no segmento nicho fotógrafo. Eu nichei o meu público e tô aguardando aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Não está tão baixo? Só dá uma sinalização. Boa noite, Cláudia. Tudo bem? Boa noite, Silvia. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo jóia. Ó, gente, as últimas, mas não significa que o conteúdo não seja relevante, porque ele é muito interessante. Eu tenho certeza que o pessoal vai aproveitar demais, ainda mais com a sua bagagem, com a sua expertise. Então, assim, não tem como não aproveitar. E vou deixar você falar, porque eu não apresentei você e nada melhor do que você se apresentar, contar um pouquinho para o pessoal quem é você, né, o seu background, e que a Cláudia não é fotógrafa, gente. Então, assim, todo dia é fotógrafo, fotógrafo, fotógrafo. Então, assim, por isso que é um assunto super interessante por uma visão de um outro profissional, né? Então, assim, falei, convide os amigos aí, porque eu tenho certeza que muita coisa vai sair dessa nossa conversa. Mas palavras, vou passar para você já. Obrigada, Silvia. Quero começar agradecendo o convite. Olha a responsabilidade, né, pessoal? Eu não sou da área, não sou fotógrafa e estou aqui, então, com a incumbência de trazer um conteúdo para vocês. Obrigada, então, Silvia, pelo convite. Eu quero agradecer o Danilo também pelo convite. Fiquei muito honrada de poder participar dessa rede aqui tão fantástica com profissionais dessa área que não é a minha área. Deixa eu contar um pouquinho, então. Estou vendo que tem alguns seguidores aqui da minha rede. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui. Contar um pouquinho, então, do meu histórico. Bom, na verdade, eu venho do mundo corporativo, Silvia. Fiz uma carreira de quase 30 anos no universo corporativo. Trabalhei em grandes empresas como Pepsi. E depois, mais do meio da carreira para o final da minha carreira no universo corporativo, eu fiquei na área de educação internacional, naquilo que eu chamo meio que o universo híbrido, porque era uma escola particular, mas como era um colégio internacional, uma escola americana, ela tinha 7 empresas multinacionais no conselho. Então, acabou que tinha também um ambiente corporativo, né? Então, Com depois desse tempo certeza. aqui no Brasil, no universo corporativo, eu fui trabalhar na Europa, fiquei 6 meses morando na República Tcheca, com um colégio internacional lá também, então tive uma experiência fora do Brasil. E aí decidi voltar para o Brasil e me tornei mentora de negócios para ajudar vários negócios a alavancarem sua reputação, sua imagem, trazendo toda essa bagagem que eu tenho da área de branding, né? Associado com várias estratégias de vendas. Então, para trabalhar principalmente pequenos negócios, alavancagem de pequenos negócios que queiram se posicionar ou se reposicionar como um negócio de luxo, tá? Então, rapidamente, é esse o meu histórico. Que fantástico! Eu também trabalhei muito tempo. Eu já tenho 23 anos como marketing, mas 17 em ambiente corporativo também. Então, quando você fala isso, eu Legal. já dá para sentir a vibe, né? Ai, não te dá uma A saudade, gente não? conecta, né? Sim. Olha, eu tenho Aí muita saudade da comunidade, assim, das pessoas, do grupo. Isso é muito fantástico, né? Você forma amizades assim para a vida, né? eu sinto muita saudade, além das pessoas, de estar discutindo projetos, sabe? Que assim, eu aqui, né, terceirizo algumas coisas e tenho uma funcionária aqui comigo. Mas, assim, eu sinto falta daquela sala onde que você senta e vamos discutir o projeto, vamos implementar ideias. Ai, como eu sinto Uhum. falta disso. Tá Mas certo. Tudo vamos que tem vamos. vantagens e desvantagens na vida, né? O Ah, que a gente ma- tenta fazer, então, é sempre fazer isso aqui, aproveitar, sempre estar trabalhando em grupo. Eu acredito muito numa relação ganha-ganha, então vamos compartilhar, porque se a gente trabalha, trabalho home office, trabalho sozinha também, mas o tempo todo eu estou cercada de pessoas nesse ambiente virtual. Então vamos aproveitar isso, né, Silvia? não, com certeza. E aí o jeito que eu assim, adoro ensinar, eu adoro compartilhar também o que eu sei. E assim, com a mobilidade, com a tecnologia e tudo mais, o que acontece? A gente consegue estar próximo um do outro, né? Sem estar no Sim, ambiente físico, né? exatamente. Então assim, não dá para reclamar, né? Não dá para reclamar. Não, Mas vamos lá é ao isso tema aí. do nosso bate-papo, né?
que é como... vou ler certinho aqui para não dar bobeira, né? Como aplicar as estratégias do mercado de luxo no negócio de fotografia. Olha que desafio, né? E aí, pessoal, eu vou fazer... Já tem algumas perguntas aqui para a Cláudia, mas assim, se vocês tiverem alguma pergunta, clica, tem uma interrogação aqui, você clica nessa interrogação, manda a pergunta, que depois a gente vai responder. Na verdade, ela vai responder no final, tá bom? E para contextualizar todo mundo sobre essa palavra que às vezes assusta um pouco as pessoas, né? Porque quando fala assim em luxo, a gente... Cartier, Tiffany, Chanel, Louis Vuitton. Ai, meu Deus do céu, o que essa mulher vem falar para mim, né? Dentro do meu negócio pequenininho de fotografia. Então, assim, para contextualizar todo mundo, o que é o luxo? Legal. Eu adoro quando começam com essa pergunta, Silvia, porque ninguém tem a obrigação de acreditar que o luxo vai ser transportado exatamente no conceito que ele é hoje das grandes marcas para um pequeno negócio. Então, muito legal você ter feito essa pergunta, porque o luxo ele tem algumas classificações, algumas categorias. Por isso que eu gosto de trazer o luxo para pequenos negócios, porque existe um caminho para a gente fazer isso. Mas vamos contextualizar, então. Quando a gente fala de luxo Chanel, luxo Ferrari, luxo Tiffany, que eu admiro muito, eu amo essas grandes marcas por conta das estratégias seculares que elas têm, né? A gente está falando daquilo que a gente chama de luxo absoluto, ou seja, aquele luxo inquestionável no conceito mais puro, mais acadêmico da palavra, que são as grandes marcas que têm uma tradição muito forte, mas que inovam constantemente e que têm um posicionamento indiscutível nesse mercado dos produtos de altíssima qualidade. O luxo tem uma questão interessante, Silvia. O luxo não é regulamentado. Então, você não consegue falar isso é luxo, isso não é luxo. E aí reside algumas oportunidades para a gente. Se o luxo absoluto ele é aquela categoria de preço alto, qualidade idem, serviço idem, a gente tem uma oportunidade aqui com o que eu chamo a categoria que eu classifiquei de seu luxo. Ou seja, é você oferecer o seu serviço, o seu produto dentro de um conceito de experiência para o cliente que mais valoriza aquilo que você vende. Então, de novo, é uma experiência, o seu luxo é um conceito que fala da experiência que qualquer marca, de qualquer tamanho, é capaz de oferecer dentro de alguns critérios para clientes que mais valorizam aquele serviço, aquela experiência. Então, a gente pode falar de luxo para várias, de novo, classes, para vários produtos, para as várias categorias. O importante é que você entenda que, quando você traz a palavra luxo para o seu negócio, você não pode ser leviano com essa palavra. Você tem que trabalhar alguns quesitos para poder ser reconhecido pelo mercado como um produto ultra diferenciado, porque a gente tem também o premium, né? Que tem a qualidade básica, aí a gente tem uma qualidade premium, que é a qualidade básica melhorada, mas quando a gente fala de seu luxo, não luxo absoluto, seu luxo, a gente está falando de uma experiência totalmente diferenciada para o cliente. E é aí que eu contextualizo o luxo. Interessante. Então, pessoal, olha, é alcançável para todo mundo, entendeu? Não é porque você não é um consumidor das grandes marcas, ai meu Deus do céu. Não, você pode sim. Opa, meu microfone caiu. Você pode sim trabalhar o luxo, o conceito do seu luxo, como a Cláudia está falando aqui, né? Dentro do seu negócio de fotografia, através do quê? Da experiência. Estou anotando aqui, eu sou uma pessoa muito de papel e caneta aqui, viu? Então, através da experiência. Mesmo, é isso aí. Muito legal, porque hoje em dia, mais do que nunca, a experiência conta muito, né? Porque com essa história de ninguém ter tempo, quando você tem o tempo para ir a um restaurante, fazer um cabelo, se cuidar, vai em qualquer lugar, você quer ter uma experiência. E não é uma experiência mediana, como em qualquer outro lugar. Então, assim, é um ponto muito interessante, pessoal, para todo mundo ficar ligado. E assim, trazendo esse conceito para o mercado de fotografia, qual que é o perfil de um profissional, né, de um fotógrafo, que quer trabalhar as estratégias de marca de luxo em seu próprio negócio? Legal.
Antes de eu responder essa pergunta, Silvia, queria só pontuar uma coisa que você falou. As pessoas procuram uma experiência diferenciada. Exatamente. Agora, você imagina quanto mais isso vai ser verdade depois que a gente acabar a quarentena. Porque as pessoas estão todas Nossa! confinadas, todas isoladas, né? Eu digo que o distanciamento social, ele é um isolamento social, na verdade. A gente tenta se comunicar aqui pelo online, mas não é a mesma coisa, porque a gente não sente que a gente está vivendo a vida lá fora, claro. Então, quando essa quarentena passar, as pessoas vão cada vez mais buscar aquelas experiências que realmente têm, assim, uma significância afetiva para elas, que têm saudades daquele restaurante, saudades daquele café, daquele lugar. Então, as pessoas vão buscar a experiência muito mais do que apenas sair, elas vão buscar essa experiência. Então, esses negócios posicionados dentro desse conceito seu luxo, eles terão muito mais valor e provavelmente serão os primeiros a retomarem as vendas quando a gente passar essa fase da quarentena, tá? Então, pessoal, Mas, aproveitem, né, o tempo que tá meio que ocioso, né? Meio que sim, meio que não, mas assim, vamos repensar como oferecer uma super experiência para o cliente. É um momento de repensar, redesenhar, olhar para o próprio negócio, né? E tudo bem, exatamente. quebrou, já está quebrado, a parte financeira, isso aí, daqui a pouco você se recupera, mas pensa também no cliente, não só como reerguer o seu caixa, que isso é muito importante, porque o cliente, ele que vai te ajudar a chegar lá. Sem ele, não vai ter negócio, não é verdade? Exatamente, exatamente. E por isso também a fase em que nós estamos é uma fase para construir relacionamento, construir autoridade, construir reputação através de um relacionamento com o cliente. Quem não se faz presente agora, quem não se fizer presente agora, não vai existir quando essa crise passar. Então, acho que essa é uma oportunidade muito bacana para trazer essa mensagem para vocês de como se posicionarem também, criando esses diferenciais para o mercado reconhecer vocês. E quando o mercado reagir, vocês já estão prontos ou vocês já são reconhecidos como a melhor opção que esse cliente vai querer, tá? É na Então, vamos alegria lá, e na tristeza, respondendo. né? É na Alegria na alegria e na tristeza, tristeza. exatamente. Então, você me perguntou sobre o perfil desse profissional, tá? Então, essa pergunta Isso. também é muito interessante, porque existem alguns critérios que eu gosto de elencar quando eu falo de perfil para se trabalhar nesse nível de experiência. Um primeiro ponto é, você tem que ser absolutamente obcecado com qualidade em todas as etapas da jornada do cliente. Então, o que são as etapas da jornada do cliente? Por exemplo, o cliente mandou uma mensagem no WhatsApp para você ou no seu Instagram, lá no seu direct, mandou uma mensagem para você. Como que você vai responder essa mensagem? Qual é a melhor forma de você responder e conectar com esse cliente? Então, a qualidade, muitas pessoas pensam, vamos trazer aqui para a categoria de fotógrafos, né, para esse universo. Muitas pessoas pensam que a qualidade é o melhor equipamento ali na hora da foto e a foto, se for impressa, no melhor papel ou no melhor álbum. Não, a qualidade começa desde o momento que você fala olá para o seu cliente, para a pessoa que pode se tornar o seu cliente. Então, um profissional que trabalha nesse patamar de luxo, seu luxo, tem que ser absolutamente obcecado por qualidade em todas as etapas da jornada do cliente, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem que ser uma pessoa extremamente autêntica. As pessoas que copiam a estratégia dos outros, que só ficam ali na cola, elas nunca conseguem ser as líderes de mercado e dificilmente vão ser referência em um mercado. Então, as pessoas têm que procurar a sua essência, entender exatamente aquilo que faz sentido para ela, para serem extremamente autênticas no seu formato de trabalho, na sua comunicação. Certo? Faz Nossa, sentido isso? arrasou. Nossa, arrasou, arrasou. É isso aí. O que mais? Que ele Por- tem que ter a qualidade, tem que ser obcecado pela Tem que ser qualidade, autêntico. autêntico. O que Mais um mais? ponto, então. Tem que ser um contador de histórias. Hoje a gente sabe que storytelling é o termo em inglês, né, que significa contação de histórias. Ou a pessoa, para ser assim, uma marca para ela ser referência, ela tem que contar histórias. Seja uma marca pessoal ou uma marca, por exemplo, como a Lefotique, né, uma marca empresarial. Ela tem que saber contar histórias. Mas, Cláudio, que história eu tenho que contar? Pensa o seguinte: pessoas compram de pessoas. Dificilmente, hoje em dia, quando o consumo está ficando cada vez mais consciente e vai chegar a níveis extraordinários depois dessa quarentena, porque
dinheiro não está mais circulando com facilidade no mercado. Então, todo mundo vai ser muito consciente a partir de agora com onde investe, onde gasta seu dinheiro. Então, as pessoas vão procurar cada vez mais saber de quem elas estão comprando, que valores essa marca representa, qual que é o propósito dessa marca, sem clichê nem nada romântico, mas o que essa marca realmente está querendo me oferecer? E vai muito além do um álbum com 60 fotos. Não, é que valores que você vai trazer. Deixa eu ver se os seus valores se conectam com os meus, para eu decidir se eu vou comprar dessa marca. Então, através do storytelling, através da arte de contar histórias, você pode falar sobre quem é você, como você chegou até esse universo da fotografia, qual é a sua paixão nesse universo. Se eu só trabalho com o infantil, por que eu decidi trabalhar com o infantil? Tem uma história pessoal para contar? Tenho filhos? Tenho uma conexão muito grande com crianças? Decidi fotografar só corporativo, né? Retratos corporativos. Por quê? Venho desse mundo corporativo? Qual que é a minha ligação com esse universo? Então, as pessoas querem comprar sobre quem elas, a partir de pessoas com quem elas se conectam. Por isso que contar histórias é essencial, tá? É uma outra qualidade aí, ou um pré-requisito de uma pessoa que está realmente trabalhando nesse nível, ok? E um último ponto que eu trouxe aqui dentro desse perfil é ter realmente um produto ícone, ter um carro-chefe no seu negócio. Ao invés de ser aquele que oferece exatamente o que o mercado oferece, lembra que eu falei sobre autenticidade? Então, desenvolva um produto ícone no seu negócio que vai fazer com que você seja realmente conhecido por aquele produto carro-chefe. E a partir dali, você desenvolve todos os seus outros produtos também. Faz sentido isso, Silvia? Perfeita. Nossa, assim, eu tô pegando do que eu conheço, né, das marcas e tal, e trazendo aqui para a terra, né? Faz super sentido. E é uma coisa, tem que entregar aquilo que você se propõe como estratégia, porque às vezes não adianta só o seu querer ou tá escrito no papel, tem que executar, tem que fazer com que a pessoa do outro lado, né, sinta isso, veja isso, porque não adianta eu falar para mim só, não, eu sou muito exigente, eu gosto super de qualidade, só que assim, eu tô falando para mim, mas eu não tô conseguindo fazer a outra pessoa enxergar todos esses pontos, né? Se eu sou sempre uma Maria Silvia, vai com as outras, né? E tem um ponto interessante aqui. Alguém falou assim, acho que a Alessandra, se não me engano, a Alessandra que falou, como é que nós vamos vender algo supérfluo? Bom, então tem o seguinte recado para você. Assim, se você acredita que o seu produto é supérfluo, você vai ter muita dificuldade para emplacar o seu nome, o seu produto no mercado. É óbvio que o mercado de fotografia está tendo que se reinventar. Por quê? Com o advento do celular, todo mundo se acha fotógrafo. Todo mundo. Em qualquer festa que a pessoa vai fazer, vamos contratar o fotógrafo? Para quê? Tem 10 celulares à disposição. Então, você tem que ser a primeira pessoa a entender por que você faz o que você faz. Lembra que eu falei de propósito? Lembra que eu falei por que você veio para esse universo? Por que você decidiu atuar como fotógrafa? Então, o primeiro ponto é, você tem que enxergar valor naquilo que você faz, antes de mais ninguém. Se você não encontrar uma razão para justificar a necessidade de comprarem o seu serviço, você precisa repensar, então, se esse é o melhor negócio em que você pode estar. Porque senão você vai ter dificuldade para vender o seu serviço. E a venda não é apenas falar o preço. A venda é tudo isso que nós estamos comunicando aqui. Tá ok? A venda começa, a venda é o final, é a consequência de um trabalho muito bem feito, muito bem trabalhado, né? A venda não é assim, compre de mim ali na cara de pau. Isso já foi no passado, não existe mais essa era, mudou-se. Então, o pessoal tem que entender que assim, nós estamos numa outra jornada, todos nós consumidores, não é o nosso cliente, nós consumidores, né? E é super importante o que você está falando. Eu falei um pouquinho disso na terça-feira, ontem, sobre branding, né? Missão, visão e valor não é para ficar ali, isso é corporativo. Não, você também são pilares super importantes na construção do seu negócio. E que hoje, se você não tem, faz falta porque você não sabe como agir perante, por exemplo, essa crise, né? E outras que vão vir e outros pontos também. Ótimo, adorei, Cláudia. E vamos lá. Como usar as estratégias de luxo
para criar um posicionamento único. Legal. Aí também, obviamente, vai completar aqui o que a Thaís tinha falado, né? Como vender algo diferente. Primeira coisa é, você tem que ter noção, então, por que o seu serviço tem valor nesse mercado. Principalmente fotos, gente, que eu entendo a dor de vocês, que é um mercado que está tendo que se transformar. Então, primeira coisa é entender por que que o meu serviço tem valor nesse universo. Por que que as pessoas deveriam contratar o meu serviço? A partir daí, você vai entender para quem é o público que mais valoriza aquilo que você entrega como diferencial. Então, por exemplo, sou um fotógrafo, eu tenho um equipamento super diferente. Por exemplo, eu fiz algumas fotos para minha rede social, etc., em julho do ano passado. E esse fotógrafo, ele faz direção de arte, até para filmes, etc., ele sacou uma câmera, uma lente pequenininha, não me peçam detalhes técnicos, hein, por favor, que ele falou que é uma lente russa, que aí ela dá um tom assim meio envelhecido na foto, etc, etc. Eu olhei para ele e falei, mas será? Ele falou assim, você vai ver que o efeito disso vai trazer uma aura de um pouquinho de mistério, vai dar um tom diferente, etc, etc. E eu topei, eu super curti na dele. E eu não conheço nenhum outro fotógrafo que tenha essa lente. Ele falou, pelo que ele me disse, era algo realmente que não é muito comum de se encontrar. Uma lente pequenininha, tá? Então, ele me trouxe um diferencial que fez com que eu enxergasse ele como alguém que consegue agregar mais valor ao produto que ele está entregando. Então, de novo, você tem que entender por que que o mercado deve valorizar o seu serviço, quem valoriza o seu serviço, quem são as pessoas, o público que mais valoriza o seu serviço e quais são os seus diferenciais para você trazer toda essa comunicação através do seu storytelling. É dessa forma que você consegue se diferenciar e criar realmente um posicionamento único no mercado. É entendendo quem é o cliente ideal para você, o que que ele busca, o que que ele valoriza e como que os seus diferenciais se conectam a essa necessidade. E aí construir, obviamente, uma comunicação de vendas bastante assertiva, tá? E vale lembrar, né, Cláudia, que essa jornada não é da noite para o dia, né? Porque às vezes as pessoas acham que mas eu assisti hoje, amanhã já tô fervendo ali. Calma, calma. Não é bem assim, né? Tem um caminhar, né? Que a pessoa tem que exercitar Construir. e fazer. Construir, É uma coisa muito exatamente. interessante isso, Silvia, porque muitas pessoas pensam que é assim, bom, criei meu posicionamento, está resolvido, o mercado vai me descobrir agora. Não. Eu, por exemplo, em agosto de 2018, eu voltei da Europa e comecei a atuar como mentora de negócios. E eu fazia parte de um grupo, faço ainda parte de um grupo de mentores dentro de um sistema, onde nós atuávamos de uma forma assim, mais genérica, todo mundo atuando com o mesmo produto, implementando essa solução para pequenos e micro e pequenos negócios. Até que, num determinado ponto, eu comecei a honrar a minha história, trabalhando muito com branding, principalmente na escola americana, nesse colégio internacional onde eu trabalhei, e falei, muitas pessoas não sabem trabalhar essa construção de autoridade. E comecei a trabalhar isso na minha comunicação. E aí eu comecei a me destacar ou atrair pessoas mais interessadas naquele produto específico, naquele ponto, aquele diferencial que eu estava trabalhando. E as coisas começaram a mudar. Aí eu dei mais um passo. Branding, o que é branding? Branding é toda a construção da sua marca, que engloba identidade visual, que engloba a proposta de valor, a comunicação de vendas que você faz a respeito dela. Brand significa marca em inglês. Branding é tudo que está associado à marca, todos os valores, toda a comunicação da marca, tá ok? Então, em 2019, como eu estava falando, Silvia, eu decidi olhar para o mercado de luxo, que é um mercado que sempre me atraiu. Colégios internacionais, eles fazem parte desse universo. A educação internacional é um universo bastante high ticket, né? É realmente diferente. E eu comecei a estudar muito mais a fundo as estratégias das marcas de luxo, porque é um mercado que eu gosto muito. E comecei a trazer isso para esse universo. Mas foi só em janeiro de 2020 que eu criei esse posicionamento como construção de autoridade para pequenos negócios de luxo. Então, em 2019, eu testei esse posicionamento de várias formas, com várias comunicações, e só em 2020 eu assumi esse posicionamento. Então, tem toda uma jornada mesmo. Você tem que
testar tudo isso, tá? Não é da noite para o dia mesmo, tá? Tem que ter muita construção. E principalmente o seguinte, o posicionamento você define. Você não precisa dar autorização de ninguém para se intitular especialista em determinada coisa. Só que a autoridade e a audiência você constrói. Você constrói através de conteúdo qualificado que atrai uma audiência que vai valorizar aquilo que você faz, tá? Exatamente. E existe algum risco ou riscos que o fotógrafo corre ao implementar essas estratégias do mercado de luxo no negócio dele? Ele corre o sério risco de se diferenciar no mercado. Esse é o principal risco que ele corre. Por quê? Porque a partir do momento que você implementa essas estratégias, você realmente descola do nível básico de todo mundo. Pensa, todo mundo começa no mercado da mesma forma, tá todo mundo ali no mesmo nível. Aí você começa a trabalhar algumas estratégias, você cresce um pouco aqui, depois você cresce mais um pouco, daí você implementa mais uma estratégia e o mercado vai enxergando você como algo realmente diferenciado. Então, o risco que você corre é se distanciar do que é o básico oferecido no mercado. E daí eu vou dar uma outra dica. Nunca crie um diferencial que seja algo que seu cliente não é capaz de reconhecer. Então, sempre que você vai destacar os seus diferenciais, pense sempre naquilo que já está na mente dele. Ou seja, aquilo que já é um ponto de paridade, como eu chamo, são os POPs em inglês, Points of Parity, pontos de paridade. Então, recorra àquilo que o cliente já conhece para comunicar o seu diferencial. Porque se você, por exemplo, falar algo como eu tenho uma lente supersônica XYZ e seu cliente não entende para que serve aquilo, tá? Qual é o benefício daquilo, você não vai conseguir se diferenciar através desse ponto, tá ok? Porque é muito técnico, então tem que vir a explicação junto, não adianta só explicar, né, nesse caso, nesse exemplo. Perfeito. E a explicação, ela tem que ser sempre pelo benefício que o seu produto oferece, nunca uma explicação técnica. A não ser que seu cliente pergunte, tá, mas a sua foto, ela no tamanho 10x15 ou no tamanho X/Y, que eu não lembro qual que é o outro, tá? Entendeu? A não ser que ele pergunte a característica, do contrário, fale sempre do benefício do seu produto. Benefício, a transformação que a pessoa vai ter, né? Isso. Experimentando aquela marca, aquele produto, aquele serviço, é muito importante. E para a gente finalizar, depois a gente vai para as perguntas, ou se tiver outro ponto que você queira ressaltar, quais as estratégias, né, os fotógrafos poderiam adotar, né, vindas desse mercado de luxo? Tá, legal. Então aqui eu quero trazer alguns pontos para vocês. Primeiro ponto entenda exatamente qual é o produto que você vende. Cláudia, mas é uma coisa óbvia, eu vendo fotografia. Mas será que é tão simples assim? Lembra que eu falei? O mercado de fotos ele tem que estar tendo que se reinventar. Então, o que exatamente você vende? O que você agrega para a vida do seu cliente? Então, o primeiro ponto entenda exatamente o que é que você vende. Tenha clareza sobre isso. Muitas pessoas falam, eu vendo memórias da infância, eu vendo memórias afetivas, etc. Entenda o que é que você vende, aquilo pelo qual você é apaixonado e como que isso faz sentido no mundo atual, tá? Depois você tem que pensar em quem é seu cliente ideal. Quem é o público que mais valoriza? Quando a gente fala desse conceito seu luxo, eu estou falando da camada superior aqui das pessoas que você pode atender. Então, você pode ter um produto de nível básico, um produto intermediário, mas o seu high ticket, esse produto mais caro, mas com altíssimo valor agregado, é o produto que está dentro dessa categoria seu luxo, para onde eu jogo todas essas estratégias. Então, você tem que entender exatamente quem é o cliente que mais valoriza esse tipo de serviço, esse tipo de experiência, tá? Outro ponto que nós falamos aqui também, posicionamento. Ele é super relevante, então tenha um posicionamento muito claro. Você pode ver que as marcas de luxo, por exemplo, Chanel. Chanel fala com uma mulher de personalidade. É a marca para a mulher que tem uma personalidade forte. Dior já é uma marca para mulher que é mais delicada, mais feminina, entendeu? Então, as marcas comunicam de formas diferentes. Giorgio Armani, ele comunica para pessoas que não estão
estão preocupadas com gênero. Não é o ultra feminino, não é o ultra masculino, mas são pessoas que querem uma roupa mais alfaiataria sem gênero tão definido. Então você tem que entender qual é o seu posicionamento, onde que você vai fincar a sua bandeira, que você vai se diferenciar, tá? Depois a gente entra em relacionamento. Como é que você constrói relacionamento com o seu cliente? Você é do tipo que recebe mensagens no direct e demora uma semana para responder? Então, você está esquecendo do seu cliente. Como é que você está construindo esse relacionamento com o seu cliente? Você responde suas mensagens em texto, curtinho, com aquele português todo picadinho, ou você responde em vídeo, gerando uma conexão muito maior, surpreendendo o seu cliente? Então, pense em como que você vai construir esse relacionamento. Depois, pense também em como você oferece um serviço diferenciado. Como que você vai além da expectativa do seu cliente? Que tipo de serviço você pode oferecer para a pessoa que também saia do lugar comum? E para fechar esses pontos, o ambiente persuasivo. O ambiente persuasivo é, se você tem uma loja física, como é que você encanta seu cliente desde o momento que ele conversou com você pela primeira vez, lembra, a jornada do cliente, até o momento em que ele entra na sua loja, entra no seu estúdio. Tudo ali tem que ser feito para encantá-lo. Cláudia, mas isso é difícil. Mas é por isso que existem marcas que estão tão diferenciadas, tá? Cláudia, não tenho loja física. Legal, você tem o seu ambiente virtual. O ambiente virtual é a sua loja. Então, como que você trabalha o seu ambiente virtual para gerar esse ambiente que realmente encante o seu cliente e faça com que ele esteja conectado ali com você mais vezes do que qualquer outro profissional, tá? Mas, Cláudia, agora eu tenho uma dúvida. Agora veio da minha cabeça aqui, porque é o seguinte. Eu estabeleci meu posicionamento, não sei se alguém está com essa dúvida, mas pode aproveitar. Eu estabeleci meu posicionamento, eu estou trabalhando com a minha audiência, mostrando a qualidade e todos aqueles pontos do perfil do profissional. Quer dizer, eu vou atrair um certo tipo de cliente que comunga dos mesmos valores. Então, nesse ponto, né, tudo da empresa tem que ser... Não é que eu vou... a opção mais em conta... ela tem que ser menos do que o seu luxo. Quer dizer, todos ali, daquele pacote, tem que conversar com a mesma estratégia. Não de precificação, mas de atendimento, de relacionamento. Exato. Independente. Porque, exemplo, entro na Dior, eu posso comprar um óculos, um sapato, o tratamento é o mesmo, não é? Então, assim, como que fica? Porque deu a impressão assim... eu tenho que ter um super, o seu luxo aqui, que é um high ticket. O high ticket, que é um produto de valor mais alto, tá, gente? Aí depois você tem o quê? Outros produtos que são mais em contas, que eu posso atingir outros clientes. Mas, na verdade, a consequência disso, me fala se eu estou errada, a consequência vão ser pessoas que... são todas muito parecidas em termos de qualidade, exigência na qualidade, exigência no atendimento, no relacionamento com o cliente, não aceita qualquer coisa. Estou errado no que eu estou falando? Não, tá certíssima. E tudo depende do posicionamento, Silvia. Se você se posiciona, se você quer se posicionar e você pode se posicionar como uma marca high ticket, o seu nível começa aqui. E ele vai ser igual para todo o restante do seu atendimento e todos os outros produtos. Mesmo que o cliente queira uma foto única, sei lá, 3x4. Estou dando um exemplo aqui que acho que nem faz sentido, mas enfim. Tá? Não, então, se você se posiciona aqui, a sua excelência, ela vai ser igual para qualquer nível. Eu faço mentoria de negócios. Então, eu tenho meu programa de mentoria, que tem 4 encontros, etc, etc. Meu nível está aqui em cima. Mas eu atendo também o que eu chamo de mentoria pontual, uma sessão de direcionamento. Uma pessoa que precisa de 1 hora comigo para criar um direcionamento para o negócio dela. A qualidade é a mesma, mesmo que ela pague bem menos para esse produto. Por quê? Porque eu estou posicionada aqui, entendeu? Então você sempre tem que pensar, ok, onde eu quero me posicionar? E está tudo certo ser o mais barato do mercado. Da mesma forma que também está certo ser o mais caro do mercado. Quantos produtos se lançam nas prateleiras de supermercado, cuja estratégia de posicionamento é: eu serei o mais caro do mercado, mas eu tenho que oferecer toda a experiência, comunicação, serviço para o cliente nesse nível aqui.
Tá ok? Então você precisa pensar onde que eu quero me posicionar. E a experiência tem que estar de acordo, tanto para baixo, né? E como ali para o nível que você está atendendo, tá? Entendi. Tem uma pessoa aqui, a Josele, falou: Cláudia, você falou em um vídeo do IGTV sobre os poucos que pagam bem. E isso mudou a minha forma de buscar clientes. Bom, Legal. agora eu vou ter. Pensa o Eu tenho que ir lá seguinte. ver esse vídeo agora. Tem que ir lá ver esse vídeo. Pensa o seguinte, por que um posicionamento high ticket? Eu vou dar a razão aqui para vocês. Não é só porque é legal ser um produto de luxo, é porque tem razões técnicas bem fortes aqui. Primeiro, a margem é bem maior. Isso por si só já vale a pena. A margem é bem maior. Você sabe disso. Que um produto diferenciado, desde que ele entregue exatamente aquele promete, o que você promete ainda mais, ele tem uma margem maior. É um produto, eu brinco assim, que é um mercado onde os fracos não têm vez. Por quê? Porque para você competir nesse mercado high ticket, você tem que ter grandes diferenciais. Então, você vai investir em equipamento, você vai investir numa excelente comunicação no Instagram, que é a sua principal mídia, porque ela trabalha em inspiração. Então, você vai trabalhar qualidade obsessivamente o tempo todo. Então, não é todo mundo que está pronto para competir nesse nível. Então, por isso que eu falo, existem grandes vantagens. Tem menos players, tem menos concorrência trabalhando nesse nível aqui do que no nível mediano ou no nível básico, não é verdade? Tá certíssimo. E a questão estratégica de posicionamento e tudo mais. O que você quer para você, para o seu negócio, para, né, para a sua empresa, o que você se sente Exatamente. confortável. Acho que também vale a gente falar que a pessoa tem que se sentir confortável, né? Porque Sim. se ela não comunga disso, ela não vai ficar confortável. Porque se chegar um cliente e começar a exigir um pouco mais, ela vai ficar incomodada e ela não tem que ficar incomodada, não é verdade? Exatamente. Tem que fazer parte da sua essência. Até teve uma pergunta aqui: como comunicar com o público A? Da mesma forma que você se comunica com outros públicos, só que você tem que entender o que aquele público espera. Se aquele público é o público que espera que você o receba com champanhe, você vai se comunicar dessa forma. Se esse público é um público que chega perguntando sobre qualidade, você tem que estar pronto para ter essa conversa. A conversa é a mesma, mas se você se posiciona como high ticket, lembra, tudo, o ambiente todo tem que ser persuasivo. A sua comunicação, a sua capacidade de conversar com essa pessoa, sua capacidade de atender às expectativas e superar as expectativas dessa pessoa. Então, você tem que pensar em tudo isso na hora de definir o seu posicionamento. E quando a gente está definindo, que eu escuto muito isso, Cláudia, e eu trabalho lá com os meus alunos assim, todo mundo fala assim, eu quero atender o público A, porque acha que o público A é o que vai pagar mais. E, na verdade, quando a gente está segmentando o cliente, hoje em dia, dentro do marketing, não é bem assim, né? Você trabalhar o seu persona é a melhor forma de você entender quem ele é, o que ele precisa, né? Quais são as dores, quais são as frustrações daquele, que é o mapa da empatia, né? Quem não sabe, depois joga aí no Google aí que tem a metodologia Canvas, que é excelente para traçar o perfil do teu persona, que não é diferente de público-alvo, né? E assim, não necessariamente o público-alvo vai comprar mais. Então, assim, tem que tomar cuidado. Eu não sei se a Fabi tem essa ideia também, mas se você tiver, Fabi, você tem que já tirar isso da sua listinha, viu? Porque nem sempre um público de classe B, às vezes, compra mais coisas de high ticket do que o do público A, dependendo do tipo de bem, né, também. Depende, tudo depende do mercado, porque assim, você pode vender high ticket para o público C. Depende do público, depende de onde você está posicionado, quem é o seu público, tá? E o que é que ele valoriza. Então, não necessariamente você tem que vender só para o público A, porque, de novo, o público A ele tem as demandas específicas, o público B tem as dele, o público C tem as dele. Você pode ser um high ticket trabalhando no público C, tá perfeito. O que importa é que em todo mercado há sempre um grupo de pessoas disposto a pagar mais por uma experiência diferenciada com a sua marca. Então, lembra que luxo não significa apenas público A. Significa, nesse conceito, o seu luxo, ele significa a camada mais pagadora dentro do seu negócio, dentro do seu mercado, tá? Importante lembrar dessa distinção.
Com certeza. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha a mais. Sobreviver no mercado com um produto mais caro exige tempo de consolidação da marca? Sim e não. Eu acredito que a tradição, como eu falei, pensa em Hermès, pensa em Chanel, pensa em Baccarat, são marcas que são mais do que centenárias. A Nespresso, que é um conceito de luxo também, né? Porque pensa, meio quilo de café no mercado custa quanto? R$ 7. Uma cápsula de Nespresso, 30, né? Então, uma dose, né? O cappuccino da Copenhague, que eu sou absolutamente viciada naquilo, são R$ 11,90 uma xicrinha de café com chocolate. Então, esses pequenos valores também são luxo. A Nespresso fez uma associação com uma marca chamada Riedel, que é uma marca de cristais que existe há mais de 300 anos, para criar as tacinhas de café para você degustar os Grand Crus do café. Então, quem quiser ter uma experiência ultra mega diferenciada com café, pode comprar essa taça de cristal que eles fizeram em parceria com essa empresa para ter uma experiência totalmente diferente, tá? A Riedel existe há 300 anos. 300 anos. Agora, existem marcas novas no mercado, mais recentes, por exemplo, tem um restaurante em São Paulo, se não me engano, chama Bela Sintra, que tem aí seus 2 anos de existência. Ele já se consolidou no mercado por causa da consistência no serviço e na qualidade do produto. Então, você pode sim consolidar uma marca se você for extremamente consistente na sua entrega, na qualidade do seu produto, em pouco tempo, que você vai ter muita recomendação também, né? Então, a resposta é depende, tá? Ótimo. A Olivia está falando como não se irritar quando o cliente pede desconto. Eu fico pé da vida quando me pedem. Tá. Tem 2 pontos aí para você pensar, então, Olivia. É o seguinte. Primeiro, você tem que realmente pensar se você está atraindo o público certo para o seu produto, tá? Se você tem um produto posicionado em X e você só está atraindo clientes que não têm capacidade de pagar aquele valor, provavelmente a sua comunicação está tá atingindo pessoas de uma, não gosto de falar de classe, mas de uma posição inferior, ou que não estão, essa comunicação não está alinhada para atingir um público pagador como você quer. Isso é o primeiro ponto, tá? Então, analise o público que você está atendendo. Segundo ponto você tem que trabalhar muito a percepção de valor do seu produto. Existe uma diferença entre preço e valor percebido. O preço é o preço de etiqueta, quanto custa? Valor percebido tem que ser sempre maior. Por isso que você sempre comunica benefícios, que é para aumentar o valor percebido. Que daí, na hora que você fala o seu preço, a pessoa vai falar, tá barato. Por tudo que ela oferece, tá barato. Então, se estão pedindo muito desconto, você pode estar com o público errado ou não está gerando valor suficiente para ser reconhecida como um produto excepcional que vale mais do que aquele preço que você cobra, tá? Falou tudo. Tem a outra pergunta aqui. Tem fotógrafos especializados em atender famosos, por exemplo. Acredito que esse público está disposto a pagar mais para ter um atendimento personalizado, etc. Bom, depende, né? Porque às vezes o fotógrafo, né, ele dá o trabalho através da assessoria e assim, e a pessoa faz a publicidade, a propaganda, né, em cima do nome daquele artista e tudo mais. Então, nem sempre. Será que se o famoso fosse escolher um fotógrafo, chegaria naquela pessoa? A gente também, às vezes, nesse mundo virtual, né, Cláudia, todo mundo pode fazer tudo, né? E às vezes, aqui no caso, aqui eu conheço várias histórias, por isso que eu estou falando isso. Nem sempre, Fabi. Então, mas, Cláudia, qual que é a sua opinião disso? Então, diferente de vocês, gente, eu não conheço muito bem esse mercado, mas acho que pode acontecer o que você comentou, sim, Silvia. Então, tudo depende. Eu acho que se o famoso, a celebre, está contratando fotógrafo, ele provavelmente vai procurar, se ele já tem, né, uma capacidade pagadora e uma marca consolidada no mercado, ele vai procurar alguém que entregue no nível que ele precisa. Sim. Agora, eu sei que existem, como a Silvia falou, alguns outros arranjos no mercado que pode ser que a coisa seja um pouco diferente. É difícil realmente eu comentar porque eu não conheço esse mercado. Tá? Tem uma outra coisa. Nessa crise que estamos passando, já há clientes dando ao entender que querem promoção.
Eu compreendo que esse não é o cliente que quero para mim, porém as contas vão vencer. Como lidar? Você tem que planejar. Deixa eu responder essa, Cláudia. Você tem que Pode ter o seu responder. caixa, você tem que ter o seu caixa muito bem feito, o seu capital de giro, você tem que ter. Tem que ter a sua reserva financeira. Hoje, né, com esse boom que deu com essa pandemia, muita gente vai aprender pela dor, que é o quê? Como faz falta ter o meu caixa, né, meu planejamento financeiro, minha reserva de caixa, porque não é só pela crise. Se eu quebro um braço e eu preciso ficar 3 meses sem fotografar, como que faz? Né? Se eu escorrego e quebro o fêmur, e aí como que faz? 3 meses sem fotografar. Então a questão não é só da crise. Então assim, todo mundo vai aprender, né? Assim, aí a promoção, quer complementar, Cláudia, referente à promoção? Eu diria o seguinte, evitem sempre trabalhar desconto, evitem. O que você tem que fazer é sempre agregar valor. Então pense num bônus, num brinde que você pode oferecer para o seu cliente, que agregue valor à sua oferta no sentido de o que você oferece, não oferta de desconto, tá? Então ao invés de dar desconto, fale, olha, ao invés de desconto, eu vou dar o seguinte serviço para você como cortesia, agrega valor, tá ok? E testa qual é o produto cortesia que mais conecta com o seu cliente. Concordo com você. Eu sou também do desconto. Não, porque até não é justo com outro cliente que pagou 100%, né? Exatamente. Entendeu? E você Né? tem que Então, pensar quanto você quer valorizar a sua marca. Por exemplo, tem, se eu não me engano, a Balenciaga. Não, minto, Chanel já fez isso uma vez. Começou a vender muito Chanel. Começou a vender muito, né, dentro do patamar de unidade deles, porque a Chanel tem um ganho excepcional em cima da margem de poucos produtos vendidos ao redor do mundo. Mas, enfim, começou a vender muito. Eles pararam as vendas para entender quem era o público que estava comprando. Porque eles não querem vender para qualquer público. Eles têm uma marca, uma reputação a zelar. Então, eles pararam para entender. Então, a mesma coisa. Quando você começa a dar desconto, que tipo de cliente você está atraindo? Que tipo de cliente que vai divulgar a sua marca? Então, pense nisso também antes de ir para a estratégia do desconto. Trabalhe sempre benefício, valor agregado. se a gente quiser comprar uma Birkin hoje, não vai dar, né? Porque você tem que ir lá, dar o seu nome, é uma coisa... 2 Ai, anos ai, ai. para você receber a sua Birkin. Entendeu? Mas vamos deixar quieto por enquanto, né? Quer acrescentar algum ponto, Cláudia? Eu acho que ficou muito bem trabalhado esse assunto nesse tempo que a gente esteve junto aqui com o pessoal. Ficou alguma coisa que você gostaria de acrescentar que eu não perguntei? Fique à vontade. Legal, Silvia, obrigada. Eu acho, gente, que o recado final é o seguinte: eu sei que esse é um momento difícil, que as pessoas que realmente não fizeram caixa estão agora se perguntando o que vai acontecer, mas aproveite esse tempo para você refletir muito sobre o seu negócio com todas as dicas que eu trouxe aqui e também criar relacionamento com seus clientes anteriores, potenciais clientes e com o mercado. Realmente, as marcas que simplesmente só se comunicam quando tem algo interessante para falar, elas são marcas que acabam sendo esquecidas. Pense em marcas que fazem a manutenção da comunicação, do relacionamento com o cliente. Quem não se faz presente acaba sumindo do mercado. Isso é um fato. Então, as redes sociais estão aí para favorecer, para facilitar a nossa vida nesse sentido. Aproveite e crie a sua estratégia de comunicação com o seu mercado. Ótimo. Fala o seu perfil para o pessoal, quem quiser visitar. Você tem bastante IGTV que eu já estou acompanhando. Que eu adoro esse assunto, né? Mas o pessoal tem muito a aprender. Legal. Então, fala para o pessoal ir lá, gente, e seguir a Cláudia. Ela tem muita coisa interessante, fora, assim, conteúdo relevante mesmo. Obrigada, Silvia. O meu perfil é claudiabrandão.me. claudiabrandão.me. Tá? Tem bastante conteúdo lá, trabalho muito conteúdo realmente técnico, porque, aliás, eu construí minha audiência apenas no orgânico, tá? Eu acredito muito realmente na entrega, porque é isso que nos diferencia, porque senão seremos mais um falando sobre a mesma coisa. Então, você tem que realmente se preocupar em agregar valor às pessoas. Agora, mais do que nunca, né, Silvia? Acho que muita gente está percebendo que não vai ser mais a venda pela venda, isso acabou, esquece.
quem realmente traz algo diferente, agrega valor à vida das pessoas e quem vai ter espaço nesse novo mundo, tá? Lembrem disso. Com certeza. Nossa, eu adorei te conhecer, assim, pessoalmente, virtualmente. Adorei, né, discutir e conversar um pouco sobre esse assunto que eu sou fã de carteirinha desde sempre. E, pessoal, muito obrigada aqui pela presença de vocês. Vocês ficaram até agora. Muito obrigada. Cláudia, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. E a gente se vê amanhã, né? Às 2 horas, eu aqui com o pessoal. E a gente se vê. Cláudia, eu sou de Campinas, então a gente pode marcar Que algum café. legal. E eu Vamos, moro em vamos sim, que Indaiatuba bacana. hoje, mas eu sou de Campinas. Eu casei e vim Tá para cá, em pertinho. Indaiatuba, mais do lado, Tá né? pertinho, a gente vai combinar. Assim que a gente puder, né, Silvia? A gente vai Sim, com combinar um café com certeza. certeza. Obrigada Com pelo convite, certeza. obrigada, Danilo, também mais uma vez, tá? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Imagina. Obrigada, boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite. Beijinho, tchau. Tchau.